Olá, nono ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Lembrando que o tema da nossa aula, da aula passada, foram os morfemas, tá? Ou seja, os pedacinhos que formam uma palavra. Nós falamos lá na aula passada que existem dois processos básicos de formação de palavras na língua portuguesa, tá? Que é a derivação, quando eu pego uma palavra que já existe e pego um morfema, coloco nessa palavra e formo uma nova palavra, seja antes ou depois, tá? Então vamos lá. Como a gente viu, todas as palavras é composta por pequenas partes portadoras de sentido, tá? O que a gente chama de morfemas, cada pedacinho da palavra. O morfema que contém o significado básico da palavra é chamado radical. E como eu disse, para eu achar o radical, eu tenho que pensar em mais palavras que se originam dessa, tá? Então a gente viu o exemplo de fingidor, finge, fingir. O que está se mantendo nessa palavra é o radical, tá bom? Então vamos lá, ó. Quando eu tenho os morfemas que aparecem antes do radical, eu chamo de prefixo, que é esse pedacinho que aparece antes do radical, tá? Se eu colocar, existia a palavra montar, eu acrescentei o re e formei uma nova palavra na língua portuguesa, que é o remontar. Montável, né? Eu acrescentei o finalzinho, então eu chamo de sufixo. Agora, as desinências, elas aparecem nos verbos, tá? E também nos substantivos, adjetivos, advérbios. Agora, a desinência de gênero e número aparecem no adjetivo, né, no substantivo, no advérbio, como a gente viu aí o exemplo do substantivo menina, tá? Esse finalzinho é uma desinência que indica o gênero, e ali meninos. Essa desinência, além de indicar o gênero, ela indica o número desse substantivo que ele está no plural, tá? Agora, já quando eu tenho um verbo, essas desinências, né, elas vão indicar o tempo verbal, tá? E o modo e o tempo e o número pessoal desse verbo, tá bom? Como foi o caso aqui, ó, o SSE indicou que pertence ao modo subjuntivo e o MOIS a primeira pessoa do plural, tá? Só uma revisãozinha. A gente viu que eu tenho a vogal temática, tá? Que é a vogal que possui a função de ligar o radical às desinências, e eu também tenho a questão nos verbos, né. Nos verbos, a vogal temática indica a conjugação do verbo, tá. Então, se pertence à primeira, à segunda ou à terceira. Vimos também essa consoante de ligação, né. Para a palavra não ficar prejudicada, o som da palavra produzir uma sequência sonora desagradável, eu coloco essa vogal ou consoante de ligação na palavra, tá. Então, nós ficamos aqui, ó, de terminar a página 25, tá? Então, aqui, ó, vimos a palavrinha valoroso, né? Que já existia o valor, que é o radical, acrescentei o oso, formou um sufixo. Gostássemos, né? Eu tenho o radical goste, o A, que é a vogal temática, o SS, o ser, né, e o mos, que são desinências verbais. Imperfeito, já existia a palavra perfeito, eu coloquei o prefixo "in", tá? E esse finalzinho aqui, ó, é uma desinência, tá bom? Vendemos, o vende é o radical, o e é a vogal temática que vai ligar o radical à desinência e o mos à desinência verbal, tá? Infelizmente, existe a palavra feliz, né?
Então, o que que eu coloquei aqui, ó? Um pedacinho antes, um pedacinho depois. Então, o que eu coloco antes é o prefixo, depois o mente, o sufixo. E o que tem um significado básico da palavra é o radical, tá? Agora aqui, eu tenho que reescrever essas frases substituindo as expressões em destaque por palavras que sejam formadas por prefixo ou sufixos e apresentem o mesmo sentido, tá? Então, quando eu falo assim, ele não está feliz, o que que eu quero dizer com isso? Que ele está, eu posso substituir não está feliz por infeliz, tá? Conheci uma plantação de café, conheci um cafezal, fui à oficina de bicicletas, fui à bicicletaria, tá bom? Agora nós vamos um pouquinho à frente, tá? Lá no finalzinho do livro, na página 91 do módulo. Por quê, professora? Porque lá no finalzinho tem mais exercícios, tá? Com os morfemas. Então vamos lá, ó. Deixa eu ver se trocou aqui. Trocou. Nesse exercício aí, eu tenho que completar as palavras com os morfemas apresentados e classificá-los, tá? Então, eu tenho esses morfemas aqui, ó, o mente, o rão, o mois, o it e o oso. Aqui eu tenho a palavra cumprimenta, tá? Eu posso completar com cumprimentamos, com esse finalzinho, ou com cumprimentaram, tá? Tanto faz. E como eu vou classificar esse morfema? É uma desinência, tá? Desinência verbal. Jogaram ou jogamos. Como eu vou classificar esse finalzinho? Desinência também. Agora, lenta, eu vou completar com mente. E como eu classifico esse mente? Coloquei depois do radical, então é um sufixo, tá? Maravilhoso. Coloquei também depois do radical, então é um sufixo. Bronquite vem depois do radical, então eu coloquei um sufixo, tá? Faça a análise mórfica dos elementos em destaque nas palavras a seguir. Consulte o quadro com as nomenclaturas e escreva o número correspondente. Então, a gente vai ver aqui, ó, cada pedacinho de palavra que está destacado e eu vou classificar, tá? Então, eu tenho a palavra soneca e tenho esse eca aqui destacado. O que que é esse eca? É um sufixo, tá? Cafeteria, eu tenho café, acrescentei um sufixo. O que que está destacado? O Tzinho. É uma consoante de ligação. Terminássemos, esse finalzinho destacado é o quê? É uma desinência verbal, tá? Eu tenho a palavra ler, acrescentei antes dela um prefixo. Como eu classifico isso então? Ó, esse pedacinho, prefixo. Bonita, eu tenho esse azinho destacado. É uma desinência de gênero, tá? É o número 6, ó, ou desinência nominal. Vendedor, vendedora. Olha o que que se mantém, esse vende, o que se mantém na palavra é o radical. Pagar, essa vogalzinha aqui significa o quê? Ah, através dela eu consigo ver a conjugação desse verbo, que é a primeira, tá? Então vamos lá, como eu classifico? Vogal temática. Inseticida é a minha vogal de ligação, tá bom? Então eu vou encerrar essa aula por aqui. Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.